Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, para hoje eu vou continuar falando da matéria de movimento e tudo mais, só que é uma característica um tanto específica, beleza? Então, por isso que eu preferi aqui passar no vídeo, que é uma coisa bem rapidinha, então não vai ser uma parte da matéria que vai aparecer direto para vocês, tá bom? Então, acho que eu preciso mais assim que vocês entendam o conceito geral, tá? E é isso. Então, bora lá. O que acontece, né, é que para essa matéria, eu vou precisar que vocês aprendam, né, um negocinho chamado derivada. O que é essa derivada? Ela basicamente é uma operação matemática. Da mesma forma que a gente tem adição, subtração, divisão, multiplicação, potência e raiz, nós temos também algumas outras operações matemáticas. O que acontece é que essas outras operações matemáticas a gente vê mais na faculdade. Isso para quem vai fazer alguma faculdade de exatas, tá bom? O nome mais técnico que a gente usa é cálculo, tá? Então, o que acontece? Para essa matéria aqui, né, que eu chamei de coisas instantâneas, nós vamos estar abordando, então, utilizando, na realidade, um pouquinho, né, algumas noções, a parte mais básica dessa derivada, tá bom? Porque é muito interessante a gente observar que, sabe as equações de espaço, por exemplo, o sorvetão que a gente tem? Se você pega a equação do sorvetão, equação de espaço, aplica a derivada, ou seja, você faz essa operação matemática, você vai chegar numa equação de velocidade, ok? Da mesma forma que você aplicar essa derivada, você chega numa equação de aceleração, ok? Então, o que a gente pode acabar comentando? Que o que separa, o que difere espaço e velocidade é a derivada, tá? Da mesma forma que o que separa, difere a velocidade e a aceleração, essa derivada também, ok? Aqui, assim, não vou falar que é questão de curiosidade, tá? Mas é uma coisa muito, mas muito específica. Tanto é que vestibulares, assim, nem abordam muito, ok? Então, fiquem tranquilos, tá? Pode parecer um pouquinho complexo, mas não é tão monstro assim, não. Combinado? Vamos lá, eu vou passar o mais devagarzinho possível. Seguinte. Então, o que ela... o nome oficial é derivada simples, só que aqui a gente pode chamar de regra do tombo. A gente vai ter uma letra, né? Vamos colocar assim, né? Na verdade, é uma incógnita com uma potência. Obrigatoriamente, a gente tem que ter essa potência, combinado? Então, aqui no meu caso é 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 5 e vou colocar ele aqui na frente, tá? De forma que fique assim. Então, se eu coloco o 5 aqui na frente do t, eu vou acabar multiplicando. Fazendo isso, eu pego esse 5 e faço um menos 1. Porque é meio que eu tivesse tirado, né, parte aqui da potência do 5. De forma que eu resulto em 5 vezes t à quarta. Então, é isso. Pronto, apliquei a derivada. Ok? Então, resumo, né? A derivada é uma operação matemática no qual nós vamos alterar um pouquinho o número aqui de uma potência. Então, no começo, a gente tinha t elevado a 5. Depois que eu apliquei a derivada, aí eu chego em 5 vezes t elevado a 4. Ok? Esse daqui é o exemplo isolado, tá? Então, eu tenho uma letra só e uma potência só. Na física, como a gente vai estar usando as equações de espaço, o nosso caso vai ser mais ou menos assim, beleza? Então, a gente tem algumas letrinhas aqui, e aí no nosso caso é sempre o t, né? Porque o tempo, t representa o tempo, né? O tempo, ele vai ser uma das incógnitas que a gente usa nas equações, beleza? Tá. O que geralmente, quando cai exercícios dessa matéria, que inclusive nós faremos um da apostila, né? O próprio exercício já passa a equação para você, e ele geralmente, né, quase sempre, tá?
passa a equação de espaço. E aí, a equação de espaço, se você aplicar a derivada, você chega aonde? Eu comentei lá atrás, lá no primeiro slide. Você vai chegar na velocidade, tá bom? Na equação de velocidade. Posso usar esse termo com vocês? É como se a derivada fosse uma evolução, tá bom? Fosse um processo de evolução das equações. Então, vamos lá. Aqui eu primeiro tenho espaço. Então, quando eu aplicar a derivada, eu vou ter a velocidade, tá? E aqui, o primeiro passo. Tá meio bagunçado, calma. Eu vou explicar passo por passo. Aqui, ó, vamos lá. Primeiro termo, então, da equação do espaço, eu tenho 3 elevado à terceira. Eu jogo o 3 na frente, então vai ficar 3 vezes o t, primeiro ponto. Coloco o 3 menos 1. Tá? Basicamente, essa é a regra. Você pega o número que estava na potência, joga ele para frente, ou tomba, não sei como você prefere colocar, e obrigatoriamente faz menos 1 na potência que sobra aqui em cima. Ok? Deixa esse valorzinho aqui, e aí depois a gente volta nele. Vamos aqui para o segundo termo. O segundo termo era 6 vezes t elevado a 2 elevado a 2. O que a gente vai fazer? Vamos copiar o 6, só que o 2 tombou. Então, o 2 vai estar multiplicando o 6. Tá? Então, tá até aqui de vermelho. Então, vai ficar 2 vezes 6 vezes t. Aqui em cima a gente tinha o 2, né? Faz o menos 1. Tranquilos? E aí, o mais o 8. Aqui na equação de espaço, o 8 não está acompanhado de nenhum t. Então, a gente vai multiplicar ele por 0. Tá bom? Porque o coração, digamos assim, né? Uma coisa que é essencial para a gente estar aplicando essa derivada, ou essa regra do tombo, é que tenha a letra T, que tenha a incógnita. Como o 8 ele não está acompanhado da incógnita, a gente vai desaparecer com ele, ou seja, multiplicar por 0. Beleza? Então, para dar uma ajeitadinha aqui na equação, a gente acaba fazendo isso. Então, o 3 eu mantenho, 3 menos 1 fica 2. Tá? Então, inicialmente, só recapitulando, nós tínhamos t elevado à terceira. Eu tombei, e aí o que eu resulto? 3 vezes t ao quadrado, tá bom? Aqui, ó, 2 vezes 6. Eu já posso resolver aqui, fica 12. Vezes t elevado a 2 menos 1. 2 menos 1, 1. E o mais zero aqui, que é do 8 vezes 0. Então, a minha equação agora de velocidade fica essa coisinha aqui, tá bom? Então, recapitulando, eu tinha essa equação de espaço, eu apliquei a derivada, e aí eu chego nessa outra equação aqui de velocidade. E só lembrando, né, para cada termo, ou seja, para cada partezinha aqui da equação, né, que são separadas pelos sinais, eu apliquei a regra do tombo separado. Ou seja, eu pego o número que está na potência e derrubo ele. Depois, eu pego esse número da potência e faço ele em menos 1. Ok? Então, você aplica essa regrinha, né, para todos os termos, para todas as partezinhas da equação. E quando eu não tenho o t, eu multiplico por 0. E tanto é que, ó, aqui na velocidade, o 8 nem aparece. Nem aparece, nem se transforma, nem nada. Beleza? Bom, eu peguei a minha equação de velocidade, né, que eu tinha conseguido anteriormente, e eu vou aplicar a regra do tombo de novo, tá bom? Mas antes disso, só para nos ajudar, na equação anterior, aqui não tinha, elevado ao t aqui não tinha nada, né? Na verdade tem, nós temos o 1, só que ele está escondidinho. Bom, lembrando, eu tenho agora a minha equação de velocidade. Se eu aplicar a regra do tombo, se eu aplicar a minha derivada, eu chego no quê? Na minha equação de aceleração, tá? Vamos repetir de novo, né, o passo a passo da aplicação da derivada em cada termo. Aqui eu tenho 3 vezes t ao quadrado. O que a regrinha fala? Pega o número que está aqui na potência, joga ele aqui para frente. Então, eu coloquei o 2 aqui na frente. Eu vou manter o 3 e tudo multiplicando.
E aí eu tinha inicialmente o t elevado a 2, só que a regra também fala que eu tenho que fazer o menos 1, beleza? A regra é o quê? Pega o número que está na potência, joga ele para frente, e do número que está na potência você faz menos 1. Sempre é menos 1. Bom, vamos lá. Então, aqui eu tinha o 1 elevado, eu jogo ele aqui para frente, faço vezes o 12, que está na frente do t, e faço 1 menos 1, tá? Porque 1 já era o número que estava lá. O que acontece? Vamos ajeitar as continhas aqui. 2 vezes 13 dá 6. Eu tenho meu t elevado a 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então, no final, eu acabo ficando com t elevado a 1. 1 vezes 12 é 12. Aí aqui fica o t elevado a 0, porque saiu aqui do 1 menos 1. T elevado a 0, não sei se vocês lembram na matemática, mas significa 1. Então, para ajeitar a equação, a gente pode até desaparecer com ele. Beleza? Então, essa daqui, né? Esse 6 vezes t mais 12 é a minha equação de aceleração. Ok? Então, percebam, eu tinha minha de espaço, fiz a derivada, cheguei na minha de velocidade, na minha equação de velocidade. Tinha equação de velocidade, fiz a derivada aqui e chego na minha equação de aceleração. Beleza, galera? Bom, agora eu vou fazer o exercício, acho que 5, tá? O exercício 5 da página 49, no qual que, ó, vocês podem observar que o exercício já me passou a equação de espaço, ok? Então, aqui ele dá são 6 letras, né, até o F, e em algumas delas a gente vai precisar fazer derivada, tá? Então, se você quiser tentar fazer o exercício, dá uma pausa aqui no vídeo e pode ir tentando, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 5, página 49. O móvel em sua trajetória descreve o movimento descrito pela função horária do espaço. S igual a t vezes t quadrado, menos 8 vezes t mais 6. Em unidades do SI. Para esse móvel, determine a posição inicial da trajetória. Bom, vamos dar uma respirada, né? Acho que foi muita informação para vocês, desde a parte que eu expliquei agora, o exercício. Mas para esse exercício aqui, ele quer a posição inicial. Então, eu vou pegar aqui a minha equaçãozinha, normal, eu só copiei, tá? Desculpa pela letra feia, acho que dá para entender. E aí ele está pedindo a posição inicial. Já que eu já deixei mostrado para vocês. Se ele fala da minha posição inicial, então quer dizer que o meu tempo é 0. Então, o que eu vou fazer? Onde tem o t, eu vou colocar 0, tá? Então, foi isso aqui que eu fiz. O resto tá tudo igual. Então, meu S continua. Aqui eu tinha o t elevado ao quadrado, coloco 0 elevado ao quadrado, 8, 0 mais 6. Aqui de azul é onde tinha o t e eu coloquei o 0. Resolve as continhas normais, tá? 0 elevado ao quadrado. 0 vezes 2 vai dar 0, né? 8 vezes 0 dá 0 também, mais 6. Percebe que o 6 aqui é quem sobra? Então, dessa forma, o que a gente consegue falar? A posição inicial na trajetória, 6 metros, tá bom? Lembrando que metros aqui é por causa da unidade do sistema internacional. Beleza? Então, letra A, 6 metros. Vamos lá, letra B. Velocidade inicial. Respira. Seguinte, ele me deu a equação do espaço, mas ele está perguntando de velocidade. Percebe que agora nós precisaremos fazer a questão da derivada, da regra do tombo? Por quê? Se eu pegar essa equação aqui de espaço e aplicar a derivada, eu vou chegar na equação do quê? De velocidade, tá bom? Quando nós temos exercícios, né, que exigem, né, o uso da derivada, tem essa carinha aqui. Vai te dar a equação do espaço, mas ele pergunta da velocidade. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, de novo, a minha equação do espaço. Vamos aplicar a derivada, tá? E aí, se você que também quiser fazer a derivada, dá uma pausazinha, que aqui eu já fiz um pouquinho direto, tá? Opa, vou voltar. Então, o 2 está aqui em cima, eu vou jogar ele aqui para frente, mantenho o outro 2 que já estava na frente do t,
O t está elevado a 2, faz o menos 1, que é a regra. Para o 8. Mantém o 8, derruba, tomba o 1, e aí fica 1 menos 1. E o 6, que não tinha t, coloca 0. Aí você vai falar, professora, você inverteu, né? Tem problema se o 1 que eu for tombar ficar na frente do 8 ou atrás do 8? Tanto faz. Tá? Como é uma multiplicação, tanto faz. E aí, então, no próximo passo, a gente dá a ajeitadinha. 2 vezes 2, 4. 2 menos 1 fica t elevado a 1. Menos 8 vezes 1, 8. T elevado a 1 menos 1, a 0. E 6 vezes 0, fica 0. Então, o 6 ele já foi embora. Então, para ajeitar a nossa equaçãozinha, finalmente, eu fico com 4 vezes t menos 8. Tá? Como o t elevado ao 0 é 1, a gente acaba não colocando ele. Bom, é isso que o exercício quer? Não. O exercício está perguntando a velocidade inicial. O que ele até fala. O tempo, então a gente vai considerar como 0. E aí, finalmente, você vai chegar mais perto do que o exercício quer. Então, já que você agora tem a equação, no lugar do t você vai colocar quem? O 0. Tá bom? Então, percebe que é praticamente a mesma equação, só que no lugar do t eu coloquei o 0 aqui de laranjinha. Fechou? Aqui nessa conta, tá? Assim como em todas as outras contas, é sempre importante você estar respeitando a ordem, né, das operações matemáticas, ok? Potência ou raiz primeiro, multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Então, aqui, primeiro, eu tenho que fazer a multiplicação. Então, fica 4 vezes 0, vai ficar 0, menos 8. Então, a minha velocidade final, velocidade inicial é o quê? Menos 8 metros por segundo. Foi? Vamos para C. Metade já. Estamos na metade aqui do exercício. Ele quer a aceleração. Novamente, me deu a equação de espaço e está perguntando a aceleração. Então, o que eu tenho que fazer? Equação de espaço, faz a derivada, eu chego na equação de velocidade. Faz a derivada de novo para chegar na equação de aceleração. Tá bom? Então, aqui, ó, eu já peguei a minha equação de velocidade. Por quê? Eu não calculei no exercício anterior, já usa ela aqui. Então, ela está aqui bonitinha, aplicando a derivada novamente. O que a gente vai fazer? 4 vezes o 1 que foi tombado, vezes o t elevado a 1 menos 1. Tá? Lembre que esse menos 1 é da própria regra da derivada. Menos 8 vezes 0. Por que 0? O 8 não está acompanhado de nenhum t. Então, aí a gente ajeita, vai ficar 4 vezes t elevado a 0, né, que é 1 menos 1, menos 0. Esse menos 0 eu vou ignorar, tá? Porque menos 0 não faz diferença. E 4, t elevado a 0 dá 1. Então, minha resposta é o quê? Aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Bom, vamos agora, então, para o exercício D, que ele me pede os instantes em que passa pela origem dos espaços. Bom, ele está falando de espaço, né? Então, a gente vai usar a equaçãozinha aqui do espaço mesmo, beleza? Só que ele quer saber o tempo, tá? Ele está perguntando, determine os instantes, tá? Então, nós queremos saber o tempo. Origem dos espaços. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu comentei numas aulas lá atrás, quando a gente fala de origem, dá uma ideia de zero. Então, dessa forma, se eu estou falando origem dos espaços, significa que quem vai ser zero? O meu S vai ser zero, tá bom? Então, aqui na minha equação, o que eu vou fazer? No lugar do S, coloco o zero. E o resto da equação fica normalzinha. Só que dá uma percebida, eu vou dar uma leve mexida aqui na equação para vocês perceberem uma coisa. Faz uma equação de segundo grau que vocês veem muito na matemática, certo? Se é uma equação de segundo grau, aí eu vou até comentar assim que o exercício deixa de ser física e passa a ser mais matemática, tá bom? Por quê? Copiando aqui, a gente vai acabar usando Bhaskara para estar calculando o valor do tempo. Então, vamos lá. Então, primeiro começa aqui para calcular o delta.
E aí o meu delta vai dar 16. E aí o x, ou no caso o t, tanto faz, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí a gente tem, né, x1 e x2. Meu x1, então aqui eu coloquei mais, x1 vai dar 3. E continuando aqui no x2, aí meu x2 vai dar 1. Então, dessa forma, o que eu posso falar? Meus tempos são 3 e 1 segundo, tá bom? Aqui, como foi uma questão mais matemática, eu expliquei um pouquinho mais rápido. Mas se você ficou com dificuldade, me manda uma mensagem, tá? Que aí eu posso explicar mais devagarinho na próxima aula. Belezinha? Então, vamos agora. Exercício E. Ele pede a função horária da velocidade. Em outros termos, o que ele quer? A equação da velocidade. Assim como ó, no enunciado nós temos a equação do espaço, o exercício agora está pedindo para você a equação da velocidade. Eu peguei aqui, né, a derivada que a gente fez, acho que na letra B, se eu não me engano, tá? Uma coisa que a gente já fez o conta e a nossa resposta já está aqui, ok? Acho que na letra B ele pediu a velocidade inicial, mas para encontrar a velocidade inicial, a gente já acaba encontrando a função horária, ou seja, a equação da velocidade. Então, essa letra E aqui já está até feita por nós. Fechou? E por último, aqui ele está perguntando o instante em que o móvel para. Pensem comigo, se o móvel está parando, então qual que é a velocidade desse móvel? É 0, tá? E se eu estou falando de velocidade em instante, eu uso a equação da velocidade que eu discuti no exercício anterior. Então, onde tem velocidade, eu coloco 0 e o resto segue a conta, tá? Percebam que aqui eu quero calcular o valor do t. Só que quem está atrapalhando primeiro é que é o menos 8. Então, eu vou passar o menos 8 como mais 8 para o outro lado da igualdade. E aí, eu já somei o 8 com 0. E depois passei o 4 dividindo, uma vez que ele multiplica aqui o t. 8 dividido por 4, t igual a 2. Beleza? Bom, gente, essa aqui foi a aula de hoje. É uma matéria um pouco pesada, tá? Um pouquinho complexa, tem uma matemática bem forte. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, me manda mensagem, tá? E se vocês tiverem muita dúvida, a gente pode estar voltando a discutir esse assunto. Beleza? Então, por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal, e se cuidem.